Olá, boa noite. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui nesta live, nas lives das sextas-feiras, agradecendo sempre a Karen Rodrigues, ao Wagner Dorim, ao canal da Karen, a TV Galáctica e a Clarissa, que me põe no ar aqui para vocês, e especialmente a vocês todos, como eu sempre digo, dedicando seu precioso tempo neste trabalho. Muito obrigado a todos pela presença. E o tema de hoje é formas pensamento. O que vem a ser isso? Tudo no universo tem cor, som e forma, segundo as leis de Hermes. É um processo muito interessante porque tudo que tem som, todo som gera cor e forma, toda forma tem cor, tem som, todo som tem cor, forma, toda forma tem cor, som, toda cor tem som e forma, enfim. É, mais uma vez, um exemplo da trindade na unidade. Então, dentro desse aspecto, fazendo um breve resumo, da formação do universo, da formação do nosso planeta, dos astros em geral, e da formação do nosso sistema de vida biológico no plano físico deste planeta, nós temos, na verdade, uma conjugação de elementos, onde, dentro do nosso processo evolutivo, concernente às raças planetárias, às raças raízes, estando nós atualmente na quinta raça raiz, a raça Ária, nós temos, consequentemente, de forma proporcional, a percepção direta e uma indireta de 5 elementos. Indiretamente do elemento éter e as suas variantes, porque o elemento éter ele é de uma matéria muito mais sutil do que os outros elementos. E os seguintes, como nós vivenciamos no nosso dia a dia, formadores de toda a estrutura física tridimensional, no universo físico tridimensional, num planeta físico tridimensional como o nosso, e nossa estrutura física tridimensional biológica, e que não é só isso, obviamente, porque existem vários níveis e subníveis de densidade material, ou seja, de frequência vibracional dos próprios elementos, temos a partir do éter o ar, o fogo, a água e a terra. Muito bem. O éter tem 3 níveis e, consequentemente, com os outros 4, eles formam os 7 subníveis ou 7 subplanos do plano físico, assim como a realidade dita astral tem também 7 subníveis. A realidade mental, dividindo-se didaticamente em mental concreto e mental abstrato, também tem 7 subníveis, e assim sucessivamente. E dentro desse processo evolutivo, o formador, o elemento formador disso tudo é o chamado tátua, que merece uma live, que aliás uma só é muito pouco, à parte, para se tratar de um assunto tão complicado de se transmitir e de se absorver. Então, os tátuas, eles são como o princípio ativo dos elementos. É o que faz o fogo ser fogo, a terra ser terra, a água ser água, o ar ser ar, o éter ser éter e assim por diante. E como nós estamos na quinta raça, como falei, nós percebemos 5 elementos, 4 diretamente, um de uma forma mais perceptiva, subjetiva, que estão ligados aos nossos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão.
Quando passarmos da quinta para a sexta raça raiz, uma vez que estamos ao final da quinta sub-raça da quinta, já adentrando a sexta sub-raça da quinta raça, cada raça raiz tem 7 subníveis ou 7 sub-raças. Repetindo, vamos adentrar em pouco tempo a sexta sub-raça da quinta e depois a sétima sub-raça da quinta, para em seguida adentrarmos a primeira sub-raça da sexta raça raiz. E quando isso acontecer, o ser humano passará por um grau evolutivo superior em relação ao que ele se encontra, e repetindo o que já mencionei em outras lives, estamos atrasados, era para termos um organismo e um nível de percepção muito mais sutil e mais avançado do que temos hoje. Mas, enfim, nós, na sexta sub-raça, no advento da sexta raça raiz, saindo da quinta, vamos ter mais um campo de percepção, mais um sentido natural, onde hoje é apenas um vislumbre, um sexto sentido, e mais tarde será algo palpável. Assim, quando mais um bom tempo se passar e adentrarmos na sétima raça, teremos adquirido evolutivamente mais um sentido, porque, em verdade, dentro desse processo são 7 sentidos ligados a 7 elementos, ligados a 7 estátuas, onde temos a percepção, repetido, de 5 e 2 superiores, tanto estátuas como elementos como sentidos, estão no nível que nós não conseguimos ainda abarcar, compreender e nos sensibilizar. Dado ainda, ao final de Kali Yuga que nos apresentamos, e no conceito extremamente material e materialista em que a humanidade está mergulhada. Você hoje tem que provar que você é você mesmo o tempo todo, tá? Praticamente com 3 dias em cartório provando que você é você mesmo. O fio do bigode não vale mais nada, sua palavra muito menos, infelizmente, em que no passado era algo de vital importância no trato ético-moral entre os seres humanos. Mas é um processo natural que a humanidade precisa passar, em parte pelo processo evolutivo e em grande parte produzido pelos processos relativos a pensamentos, palavras e ações ao longo desses milênios que resultaram também em grande parte nesse estado de coisas, nesse status quo que nos apresentamos hoje. E, colaborando com isso, entra a questão da forma-pensamento. Eu falei aqui de elementos, e obviamente dentro dos elementos existem os seus respectivos reinos, coordenados pelos anjos, coordenados pelos devas e mahadevas, que são os elementais. Elemental, assim como elemento, assim como a energia, ele é neutro. Um elemental é inconsciente e inconsequente. Assim como energia, como costumo dizer, não tem sexo. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, determinamos a qualidade vibracional daquilo que estamos trabalhando, utilizando a energia, vibrando a energia e qualificando essa energia numa polaridade ou em outra polaridade. Do lado da luz ou do lado negro da força. Pelo nosso livre-arbítrio, tudo, principalmente a energia, que é a base de tudo, vai ter uma qualificação vibracional correspondente à nossa intenção, aos nossos pensamentos, palavras, ações e emoções. Então, não existe energia ruim, não existe energia boa, não existe cor ruim, não existe cor boa. O que existe
é uma resultante vibracional, seja ela audível, seja ela cromática, seja ela energética, em que nós, pelo nosso comportamento, pela nossa ação, resultante do livre-arbítrio, resultante das nossas escolhas, vamos, obviamente, determinar a qualidade vibracional daquela energia, daquela cor, etc. Tá? Assim como os elementos e os elementais. O que eu quero dizer com isso? Formas pensamento são criadas a todo momento. Uma forma pensamento é uma aglutinação de átomos psíquicos emanados por nossa mente, por nossos pensamentos, pela nossa vontade, pelas nossas palavras, pelas nossas intenções, pelas nossas ações e especialmente pelas nossas emoções. Quando essas emoções estão carregadas de elementos passionais, egóicos, egoísticos, ou quando essas emoções atreladas ao mental concreto, visando o mental abstrato, são carregadas de sentimentos nobres, de altruísmo, de compaixão, de compartilhamento. Então, isso é muito delicado, porque o pensamento é uma aglutinação de energia, a palavra é uma aglutinação e materialização do pensamento, e a ação é a materialização e aglutinação da palavra. Isso quer dizer que a todo momento estamos criando. Nós somos seres co-criadores. Temos o DNA divino em nós da criação. Então, embora não percebamos, pelo nosso embotamento perceptivo de planos mais sutis, de elementos mais sutis, mas o universo, ele não quer saber se você acredita, se você não acredita, se você vê, se você não vê, se você ouve, se você não ouve. O universo está co-criando junto com você a partir do momento que você gera esse movimento. Então, essa emanação de energia do pensamento, que é muito mais rápida que a velocidade da luz, vai ajudar a aglutinar elementos da natureza que estão soltos, elementais que são soltos, estão soltos. Porque, obviamente, vivemos num ambiente natural, mesmo dentro de um porão da sua casa. É claro que a força da natureza, essa energia é muito mais forte, é muito mais poderosa quando estamos dentro do seu elemento natural puro e simples. Como uma floresta, um riacho, um rio, uma cachoeira, uma montanha, uma praia, um oceano. Expostos ao sol, expostos à chuva, ao dia, à noite, ao tempo, ao sereno, do que dentro de um ambiente artificial. Mas, independente disso, vai funcionar do mesmo jeito. Cada pensamento recorrente vai aglutinar cada vez mais esses elementos, esses elementais, até criar o que uns chamam de elemental artificial, outros chamam simplesmente, pelo mais conhecido, formas de pensamento. Enquanto o processo está apenas no campo mental, é uma ideia, essa forma de pensamento não tem forma ainda. É uma pequena névoa. Ela pode ser muito clara, muito luminosa, muito sutil, ou pode ser mais densa, mais escura, sempre dependendo da qualidade empregada pela sua ação mental, pela sua emoção, seu sentimento, né, a partir da sua escolha, a partir do seu livre-arbítrio. Então, isso é extremamente importante porque entra dentro do orai e vigiai.
no sentido de criarmos com pensamentos recorrentes, com ideias recorrentes, uma forma pensamento, um elemental artificial positivo ou negativo, que vai nos inspirar de forma positiva, atraindo emanações fluídicas positivas de alta frequência, inspirando em ideias novas, inspirando em atos positivos de nobreza, que vão atrair, consequentemente, mais energia positiva para um estado de equilíbrio e harmonia em todos os níveis. E o contrário também acontece. Quando ficamos com raiva, quando ficamos recorrentemente alimentando um pensamento, uma concepção negativa ou uma emoção negativa, aquela nuvenzinha, entre aspas, vai tomando forma, vai se adensando e vai se impregnando de matéria, já era de matéria mental, de matéria astral, emocional, de matéria vital, ele passa a te sugar como um vampiro, e matéria física, onde pode influenciar positivo ou negativamente no seu dia a dia, na sua família, nas suas relações, nas suas finanças, etc. Trocando em miúdos, a grande maioria do que são considerados obsessores ou assédios vibracionais densos, negativos, são, na verdade, formas de pensamento, elementos artificiais que nós mesmos criamos ao longo do tempo e os alimentamos. Toda vez que você tem uma emoção, um pensamento negativo recorrente a alguma situação ou alguém, além de você emanar para aquela pessoa ou receber daquela pessoa, você está criando uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento, ela chega num nível de densidade tal que pode reconhecê-lo de outras vidas. Isso pode influenciá-lo e grudar na aura de uma forma tal que, num determinado nível em diante, você perde o comando sobre si mesmo. Você pensa ter o comando da situação e, na verdade, você é comandado por esta gama vibracional densa que você mesmo, ao longo do tempo, criou, sem sentir, foi lentamente alimentando isso com pensamentos, ações e emoções negativas recorrentes, e chegou a um ponto que você vai precisar de ajuda externa. Enquanto esse ponto não chegar, você mesmo pode resolver a situação. A questão é que, o que eu estou dizendo aqui é que ninguém tem que virar monge e ter só pensamentos positivos o tempo todo, porque isso é impossível. Cada um precisa ser, ainda mais nesse período agora de transição planetária, ser cada vez mais você mesmo. Cada um tem que ser mais de acordo consigo mesmo. Você tem que ser mais você mesmo o tempo todo. Quanto mais, melhor. Porque a resolução de outros elementos aparentemente complicados e desafiantes, porque aqui não cabe a palavra problema, cabe a palavra desafio, superação e sublimação, na verdade, 3 palavras, tá? São parte do poder que nós temos em criar e desmantelar isso. Então, muita gente, mas muita gente padece de muitos males, onde muita coisa é relativa ao que foi criado pela própria pessoa e que, obviamente, por afinidade vibracional, pode sim ser objeto de atração de outros elementos de mesma faixa vibracional, inclusive aí obsessores mesmo de verdade, consciências ainda não evoluídas, sofredoras, enfim.
tudo aquilo que já se conhece dentro do meio que nós estamos falando e transitamos, principalmente em algumas religiões. Tá? A questão da criação mental é muito poderosa e precisa ser muito bem observada, porque, mais uma vez, trocando em miúdos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E se você nutre, alimenta de forma recorrente vibrações densas, essa forma de pensamento, esse elemental artificial, ele só aumenta de poder e de influência, querendo, obviamente, abarcar outros que tenham uma sementinha disso, que já é o suficiente para abrir guarda e isso se expandir. Não só nas pessoas, como nas situações e nos ambientes. As paredes registram. Se você está num ambiente em que só tem briga, só tem discussão, quase todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, e se você está num momento vibracional mais elevado, você vai sentir a diferença vibracional. Você não vai conseguir ficar nesse ambiente. Agora, vai ser um ambiente acolhedor para quem está nessa frequência vibracional. Vocês já repararam que quando tem uma rodinha de pessoas falando de doenças, de remédios, parece que disputam quem está sofrendo mais? Ah, não, porque eu tive um problema no rim. Seu rim não é nada, eu tive problema nos 2 pulmões, então eu sou cardíaco, eu tive um derrame, não sei. Enfim, cria-se até mesmo uma forma de pensamento coletiva, um elemental artificial coletivo, não só por um grupinho de pessoas, mas, às vezes, por uma sociedade inteira. Quem chegar ali e que nutre uma energia saudável, um pensamento positivo, um pensamento de cura, vai chegar, pô, para essa doença aí tem cura, você já fez isso, já fez aquilo e tal, não sei o quê. Você vai ser rechaçado, além de não se sentir bem no meio desses. Assim como uma pessoa ou pessoas que estejam nessa vibração não vão se sentir à vontade num meio vibracional onde só se fale, obviamente, coisas positivas, edificantes, saudáveis. Então, o grande segredo para sair dessa, se você está envolvido com isso, tá? Primeiramente, só depender de ajuda externa quando não tiver mais jeito, porque você mesmo pode fazer o milagre da mesma forma que você fez o início do processo, tá? Para chegar a esse ponto, que acontece muito hoje em dia, e principalmente a raiva mal direcionada, porque a raiva é uma energia ótima, desde que saiba ser trabalhada e empregada. E o medo, quando ele transcende, ultrapassa a questão da prudência, o medo, nesse caso, é uma energia densa que te imobiliza, faz com que a sua guarda baixe e você fique suscetível e vulnerável a outras vibrações externas, de fora para dentro. Essas só acontecem se você apresenta um elemento de suporte. Eu quero dizer, a pessoa, ela não acredita em nada disso. Muito bem. Mas ela, obviamente, sem ela saber, ela cria todas essas condições e acha, obviamente, que isso são questões externas a ele ou a ela e uma falta de entendimento, esclarecimento, uma ignorância ainda espiritual, ou metafísica, ou energética, ou simplesmente de vida, vai atribuir aos outros e a outras situações a culpa, a responsabilidade sobre o que lhes acontece. Obviamente, quem já tem uma maturidade consciencial maior vai observar justamente o contrário.
Não existe culpa, existe responsabilidade sobre tudo aquilo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos. E tudo fica muito mais claro. Então, uma pessoa que, por exemplo, já acredita nisso e vai procurar uma ajuda externa, vai num centro, vai, enfim, numa igreja. Bom, não interessa o lugar, quem ou como. Primeiro, existe a necessidade de um discernimento, de uma autocrítica nisso. Eu vou delegar aos outros o que cabe a mim fazer? Ligado justamente ao divino? E ao divino dentro de mim? Tudo bem, não estou conseguindo, não tenho forças para agir sozinho. Vou procurar um lugar. Não adianta nada você tomar um passe, você fazer um tratamento energético, você fazer um reiki, você fazer uma mesa de cura prânica. Não adianta nada você tomar uma comunhão na igreja, fazer um trabalho ou um tratamento com orixás. Enfim, não adianta nada disso. Não adianta você passar por uma desobsessão, por um exorcismo, aí já pegando mais pesado, se você internamente, aqui dentro e aqui dentro, oferece suporte para aquilo. É somente um tratamento paliativo, porque por dentro você não mudou. Você não mudou sua forma de pensar, não mudou sua forma de enxergar o mundo, você não mudou sua forma de sentir, não mudou a forma de se relacionar consigo mesmo e muito menos com os outros. Não adianta você tomar hoxa, sair da igreja e continuar falando mal do vizinho. Vai continuar oferecendo suporte interno para o que não presta. Ser atraído novamente e, pior, você criar novamente outro elemental artificial. Outra forma de pensamento. Por quê? E quando, num nível desse, a pessoa vai fazer um tratamento ou simplesmente vai à natureza se reenergizar? Ela não só se reenergiza numa cachoeira, numa mata, num rio, numa praia, numa montanha, enfim. O ambiente natural, obviamente, vai estimular que aqueles elementais que se aglutinaram juntamente com a energia que você emanou, criando aquela forma, pensamento, retornem para o seu ambiente natural, é mais fácil. E a forma, pensamento, ela se enfraquece, em alguns casos até se dilui, se dissolve, porque não tem mais estrutura para se manter. Por isso que muitos elementos, muitos trabalhos, muitos tratamentos, muitas reenergizações são feitas em ambiente natural. Pode ser feito dentro de casa? Pode. Pode ser feito num local consagrado, onde você só emana energia positiva, na busca do divino, do objeto da sua fé, daquilo que você acredita. Por que você vai num templo e se sente bem? Porque a maior parte das emanações são positivas, tem um objetivo nobre, positivo, dentro do amor, da compaixão, da fé, da caridade. Se você conseguir nutrir a sua casa com isso, e manter a sua casa limpa, né, das formas de pensamento que você mesmo cria, a partir de uma ação positiva sua, e limpando seu ambiente, que essa limpeza seja uma defumação, seja um banho, seja qualquer coisa nesse sentido, tratando-se com minerais, pedras, reino mineral, plantas, o reino vegetal, né? Alguns até com animais, reino animal, e a sua ideia, o seu pensamento, a sua forma, reino mental, fazem com que o seu ambiente, com o tempo, fique aprazível, fique aconchegante. Poxa, adoro ir na casa de fulano. Na casa de fulano eu me sinto tão bem.
Nossa, eu evito ao máximo ir para a casa daquele meu amigo, porque, sabe, as coisas lá são meio estranhas. Eu, nossa, eu estou fazendo hora aqui, estou enrolando, enrolando, porque eu não quero voltar para casa. Quando eu chego em casa, eu não me sinto bem, só me aborreço. Por que será? Emanações que você mesmo cria, na maior parte das vezes, repetindo. Então, o grande segredo para isso, ou um dos grandes segredos para isso, é começar a emanar positivamente. Emanações recorrentes, com vontade, com amor, com objetivo, de coisas positivas e objetivas, com ações objetivas, mentais, emocionais, energéticas e físicas. Você se aborrece no trânsito. Tá? Você está num nível tal que já passou para o físico isso. Recebeu uma fechada, alguém te xingou. Aquele indivíduo não vai aguentar, ele fica tão alterado, as formas de pensamento que ele já criou e emanou já estão tão densas que vão influenciá-lo a tal modo que ele vai dar outra fechada, atravessar o carro na frente, saltar e tirar o cara para vir às vias de fato. Vai quebrar o pau ali. Isso se não puxar uma arma. Não, agora eu estou sabendo como é que funciona a coisa, eu vou fazer o contrário, eu vou começar a vibrar positivamente. Eu vou, na verdade, transformar e transmutar essa forma de pensamento negativa em algo positivo. Eu vou transmutar um diabo em anjo. Então você começa a alimentar essa forma de pensamento de forças positivas. Quem está mais evoluído vai buscar justamente o entendimento, a compreensão, a conciliação, principalmente consigo mesmo. Aí entra a questão do auto-perdão, do perdão, isso aí já é um outro assunto. Aí no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte não, na semana seguinte, porque isso aí não é da noite para o dia, porque não foi da noite para o dia que chegou nesse estado, você não vai, a pessoa não vai mais, ao receber uma fechada, atravessar o carro. Vai ficar só naquele emocional. Pode até vociferar, xingar, etc. Mas não vai chegar tanto. Mas além disso, passou um tempo, ela não vai mais expressar emoção negativa. Vai ficar só no pensamento. Pô, aquele cara ali. Vai passar um tempo que você não vai se alterar mais. Vai continuar ouvindo sua musiquinha. Porque a forma de pensamento que você mesma criou e que está atraindo outras coisas negativas quer justamente isso. Que você compre a briga, que você entre em fria, que você se altere, ela quer tirar do sério. E às vezes provoca outras pessoas que já têm um suporte interno a oferecer, por menor que seja, para tirar você do sério. A questão é não cair na armadilha. Eu não estou dizendo que você tem que ter sangue de barata, nada disso. Se tiver que se indignar, fique indignado. Se você tiver que ter uma raiva, tenha raiva. Se você tiver que falar, xingar, tomar uma atitude, faça. Seja você mesmo. Acabou, acabou. Esquece, ficou no passado, aquilo não pode voltar mais. A questão não é você não ter a reação. A questão é você alimentar isso. Se aquilo ficar dentro de você e você ficar remoendo aquilo o tempo todo, você vai criar um monstro. Que você não vê aqui. Mas quando você desencarnar e no campo astral estiver, você vai se deparar com esse monstro que você criou, que no campo astral toma uma proporção muito grande em relação ao campo físico. Por isso que eu sempre digo, e outros também, cultistas, quero distância do plano astral.
Então, pessoal, quando você, obviamente, dá suporte a esse tipo de coisa, quando você não consegue mudar algo dentro de si, você vai virar, por exemplo, um frequentador de um lugar espiritual, virar um hipocondríaco espiritual, porque você vai procurar, na verdade, paliativo. É um limpa e suja, limpa e suja, limpa e suja, limpa e suja, e isso não para. Porque você não mudou nada dentro de si, você não fez a sua parte para elevar a sua frequência. E elevar a sua frequência não é só ficar rezando, não é só ficar pedindo, não é só sentar, respirar e ficar entoando on. Não, é atitude positiva. É passar do reativo para o proativo. Porque a tendência natural do ser humano é ser reativo. Você escolhe se manter reativo ou passar a ser proativo. Você escolhe dar margem, justamente, a uma indignação, a uma raiva, etc., do que algo construtivo. Um bom exemplo é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, principalmente no Brasil. E muita gente boa, com formação, preparada, inclusive no campo espiritual, que cai nesse tipo de armadilha. Falando sobre o que está acontecendo em termos gerais, sociais, econômicos, políticos, culturais, todo mundo reclamando de tudo, isso não leva a lugar nenhum, e pessoas que passam grande parte do seu tempo se dedicando ao espiritual, não adianta muito isso se você continua se indignando com certas coisas e de forma recorrente falando sobre essas distrações, ou política, ou pandemia, ou isso, ou aquilo. Se indignou com aquilo? Ótimo. Indigne-se. Mas não caia na armadilha de manter esse processo em movimento. Porque senão você está alimentando um monstro. Simples assim. Esse assunto é muito amplo, muito vasto. Cabem aqui outras lives até, porque é uma forma de autoconhecimento, de autopreparação, de vibração para elevação do seu magnetismo, do seu carisma, da sua energia Kundalini, coisa que eu ainda vou falar aqui, dos seus chakras, ligados à rede de meridianos, que foi o tema da nossa última live. Então, orai e vigiai, porque essa alimentação recorrente de pensamentos vai originar algo superluminoso que só vai atrair energias boas, te mantendo em equilíbrio, em harmonia, mesmo dentro do caos, porque o caos quer que você, obviamente, faça parte dele, ou então, por essa escolha, até mesmo inconsciente, você faz pouco ou nenhum esforço para mudar alguma coisa dentro de si, de forma séria e definitiva, e arruma, como muita gente arruma hoje, desculpas para tudo, né? Colocando coisas, elementos, situações e pessoas que não são prioridades como prioridade, esquecendo as verdadeiras e mais importantes prioridades, ainda mais nesse processo de transição planetária, né? Então, dentro desse processo, nós somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, nutrindo até mesmo a rede de meridianos que nós temos, né, e todo esse processo relativo a próprias glândulas e a nossa anatomia oculta, de uma forma geral, isso faz parte da nossa saúde e da nossa responsabilidade conosco, a nível físico, emocional, mental e puramente energético. Tá? Então, temos o poder na mão de transformar isso. É difícil, não é nada fácil. Eu gosto até de utilizar o termo menos fácil,
Mas é muito, muito menos fácil isso aí, porque é algo que exige perseverança, exige determinação, exige coragem, exige atitude, como tudo na vida, para que você possa realmente transformar a sua vida. Tá? Porque, repetindo, nós oferecemos o caminho para que determinados assédios negativos ocorram. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é relativo a isso. Mas isso já é uma semente para abrir uma guarda enorme. Porque um desequilíbrio externo, um desequilíbrio que venha de fora para dentro, isso resolve fácil. Agora, um desequilíbrio que ocorre de dentro para fora, um desequilíbrio de ordem interna, só você pode resolver. Não adianta nada você se limpar se o principal dentro de você e que alimenta tudo aquilo que foi dito hoje aqui, continua intacto. Por ignorância, por orgulho, por vaidade e assim por diante. Tá? Entra aí o verdadeiro entendimento do que vem a ser amor. Porque muita gente pensa que ama o outro e, na verdade, ama o que ele investiu no outro, a parcela dele que está no outro. Então, ele não aceita totalmente o outro, incondicionalmente, e sim a parcela de si que está no outro, que foi por ele investida. Isso não é amor. E o que acontece com a maioria dos relacionamentos. Só isso aí já cria elementais artificiais terríveis. Então, a humanidade vai chegar nisso mais cedo ou mais tarde, na sublimação disso tudo. Agora, quanto mais cedo você acordar para isso, melhor. Aí sim, você não vai depender de nada, de ninguém. Vai ser somente você e o divino fora e dentro de si. E pronto. Você vai retomar o que é seu, que é a rédea da sua vida e do seu destino. Então, repetindo o que eu já falei em outras lives, como os egípcios diziam, falar dos mortos é fazê-los viver novamente. Ou seja, qualquer pensamento, palavra e ação, você já atrai e cria um campo vibracional. E dentro disso é muito importante, por exemplo, só para terminar, você saber rezar. Saber orar. Mais feliz é aquele que tem mais a agradecer do que a pedir. Mas saiba que, como Cristo disse, bata e a porta se abrirá. Tem que saber bater. Não adianta repetir que nem um papagaio aquela oração. Tem que ter envolvimento, tem que ter vontade, tem que ter amor, tem que ter emoção nobre. É isso que vai ser ouvido do outro lado. Se for um ato mecânico, repetitivo, o mantra, sim, você pode repetir. Pelo método japa, quando você, pela repetição, chega a um estado alterado de consciência. Uma oração mais direta, se não for mantra, tem que ter um envolvimento, é uma conversa com Deus, uma conversa com o objeto da sua fé. Se não for assim, se não tiver envolvimento, intimidade, cumplicidade, não rola, porque não são as suas palavras que serão ouvidas. É a energia dos seus pensamentos e ações que serão ouvidos. Eles não vão ler seus pensamentos. É a emanação que vai criar, obviamente, uma forma positiva dentro daquilo que você precisa, que você está plasmando nos planos superiores,
nas realidades existenciais de frequências mais altas, e é essas respectivas consciências. É aí que entra a frase, as frases. Cuidado com o anjo. Tem que saber lidar com o anjo. Não é ficar rezando determinadas orações e acendendo vela para entrar em contato com o anjo, não. Ou outros seres de hierarquia igual ao superior, dentro e fora da hierarquia angélica, por exemplo. Anjos e outros seres, mestres, grandes, eles enxergam o som e ouvem a cor. Eles vão ver, vão identificar, vão sentir o que você está emanando. Que a partir do momento que você, com a sua vontade, e aquele sentimento, aquela emoção e aquele seu poder mental, esse conjunto, esse pacote, vai criar uma gama de emanações dentro de uma escala cromática e de uma escala audível. Ele vai ver a cor da sua aura. Ele vai, por aí, saber quem é você e o que você quer, o que você precisa, e não o que você está falando com ele. Então, saiba se comunicar. Esse final é um gancho para uma live futura. Esse é um assunto muito interessante. Tá? Importantíssimo. Eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a Karen, ao Wagner, canal Karen Rodrigues, canal TV Galáctica, agradeço a Clarissa e, mais uma vez, especialmente a todos vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, que Deus a todos abençoe. Namastê, Jai Ra.